Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina Hematologia Clínica. Como sempre, vocês sabem que nós dividimos as disciplinas em 6 módulos, em 6 unidades. E nós vamos começar hoje com a unidade 1, falando aqui já, inicialmente, sobre os fundamentos da hematologia clínica. Normalmente, se você chegou nesta disciplina, você já tem passado pelos básicos, pelas estruturas básicas da hematologia, ou hematologia básica, a compreensão da hematologia básica. E nós agora vamos evoluir, nós vamos discutir a parte mais clínica, dos conceitos hematológicos, mais voltado para a parte clínica. Então, vamos falar inicialmente, na unidade 1, sobre os fundamentos da hematologia clínica. Quais os fundamentos da hematologia clínica? Então, você sabe que a hematologia ela vai se dedicar a estudar o sangue, ou seja, os órgãos hematopoéticos e o sangue, essa estrutura, como um mecanismo de obter respostas para determinadas patologias ou alterações nos indivíduos. E o sangue, você sabe que o sangue ele tem, tem componentes específicos, que são objetos da hematologia, tá certo? Então, as hemácias é um dos principais componentes. E nós vamos ter também o plasma, O plasma, o soro, o plasma, as hemácias e as plaquetas, como componentes ou chamados elementos figurados do sangue, correto? E para que isso aconteça, essa investigação, a hematologia vai ter um olhar clínico laboratorial. E aí onde entra o que você normalmente vai entender. Aqui é onde entra aquela questão de avaliação de índices, avaliação de valores de referência, isso indicando para homens, mulheres, idosos, crianças, falando aqui dos humanos, mas aí tem a parte veterinária também, a parte de vets, ou pets, também analisa essa questão. Mas voltando aqui para os humanos, nós temos uma composição do sangue, contendo todos esses elementos figurados que eu falei para vocês, plaquetas, hemácias e as células brancas, os leucócitos, a gente vai ter aqui, então, ferramenta rica para avaliar o processo. Mas, para que tudo isso aconteça, a gente tem que ir lá na origem. A origem vai falar que o processo de formação das hemácias, o processo original da hematologia das hemácias, dos leucócitos, ele acontece lá na medula óssea. Então, nós vamos ter um conceito aqui chamado hematopoese. Eu só estou dando uma revisada, que você já viu isso provavelmente na hematologia básica. Então, na hematopoese, a gente vai ter a formação das células sanguíneas, que vai acontecer principalmente com a medula óssea vermelha. Então, sobretudo, a gente vai ter elementos ali como eritropoetina e trombopoetina, que são substâncias importantes nessa formação aí. Então, lá na hematopoese, o que acontece? Nós vamos ter uma célula tronco pluripotente. Essa célula tronco, ela vai gerar a capacidade de se diferenciar em diversos tipos de células, E na diferenciação celular da célula tronco, nós vamos ter ali 2 linhagens, uma linhagem linfóide e uma linhagem mieloide, Então, a linhagem linfóide vai dar origem aos linfócitos. E a linhagem mieloide, melhor dizendo, vai dar origem aos eritrócitos, às hemácias, correto? As plaquetas e alguns tipos de leucócitos, ok? E o que vai acontecer? Essa maturação vai ocorrer ali, Vai acontecer uma maturação e liberar também substâncias específicas, Como substâncias químicas dentro desse processo, para amadurecer e as células sanguíneas se tornarem funcionais. Então você, na hematologia básica, provavelmente já tenha ouvido falar também, ou ter visto, ter estudado, que a gente tem as células imaturas e depois a gente tem as células maduras. A partir dessa linhagem, a partir da linhagem que vem amadurecendo, ou seja, a partir da hematopoese. Então, os blastos, aquelas células imaturas, a gente sabe que ainda não passaram por um processo de influência de fatores químicos ou bioquímicos o suficiente para que levasse à maturidade. E aí, a gente vai ter uma regulação por alguns tipos de
de células, né? Por exemplo, a eritropoetina, produzida lá nos rins, estimula a produção dos glóbulos vermelhos. E a trombopoetina, lá no fígado e nos rins, vai produzir as plaquetas. Então, esse conceito todo que eu passei para vocês, essa introdução, já demonstra que as hemácias, então, ou os leucócitos e as plaquetas, têm uma origem específicas nas células pluripotentes, né? Que vão levar aí à graduação, ao mecanismo de maturação dessas células. A hemácia, ela vai perder o núcleo, não vai ser mais chamada de célula, não será mais uma célula, porque ela vai perder núcleo, né? Mas até então a gente tem a parte da parte matura dela que a gente vai considerar como célula, até ela se tornar o eritrócito. Muito bem. Então, a eritropoese, essa formação toda, ela vai ocorrer em dois momentos. Antes do nascimento e depois do nascimento. Antes do nascimento, lá no saco vitelínico, né? Depois vai passar pelo processo de maturação pelo fígado e pelo baço. Né? Lá no quarto mês de gestação, a gente vai ter esse procedimento acontecendo. Após o nascimento, o que acontece? A medula óssea vermelha é encontrada dentro dos ossos, né? Que vai ser o principal local de formação das células sanguíneas por toda a nossa vida, certo? Então, lembre-se que você tem um material aí em suas mãos, esse material tem alguns links para você acessar, tá certo? Olhar imagens, figuras, né? Além dessa parte teórica, você tem a possibilidade de verificar alguns atlas, algumas imagens reais, né? De células, de hemácias, eritrócitos, né? Em que você vai conseguir visualizar. Inclusive, essa parte que eu estou te dizendo para vocês, no seu material tem sobre as células troncos pluripotentes, melhor dizendo, né, com essa origem linfóide e mieloide. Muito bem, qual que é a importância disso tudo? Né? A importância da gente ter essas células viáveis e normais e maduras, essa importância é a seguinte: manter o organismo estável, né? A saúde, o número de células sanguíneas é crucial para a saúde. Então, qualquer desvio que aconteça, nesse sentido, pode indicar problemas hematológicos ou perdas agressivas, agudas, como as hemorragias. Você perde a quantidade de sangue e aí vai desestabilizar. Qual é o elemento que nós temos na hematologia clínica para analisar este processo? Então, o elemento principal, ou o elemento de análise ou pesquisa, laboratorial pesquisa clínica, você já conhece. É o elemento chamado hemograma. O hemograma, ele é completo, tá certo? Normalmente o hemograma, quando se pede um hemograma, a gente está constando ali a parte vermelha, que a gente chama de eritrócitos, né? A parte das hemácias. Nós vamos ter também a parte das células brancas, ou leucograma junto, né? Mas é possível, e é claro, é evidente, que há nomes diferentes aqui, ok? Mas, e é possível também se pedir separado. Eu quero só leucócitos. Eu posso fazer uma análise só de leucócitos, mas não é comum. Por quê? Porque normalmente, quando um médico solicita ou faz um pedido de exame, ele coloca hemograma. Ele quer o hemograma completo, né? Que é comum dizer hemograma completo, mas o hemograma completo já consta série branca e série vermelha. Série vermelha e série branca. Tá certo? E dentro do hemograma, nós vamos ter, e na prática hematológica, clínica, nós vamos ter informações quantitativas e informações qualitativas sobre a qualidade das células do sangue. Por exemplo, nós vamos ter análise de hemoglobina, que é um fator importante para a gente avaliar as hemácias, tá certo? Ou os eritrócitos. Porque os eritrócitos têm a responsabilidade de fazer o quê? Transportar oxigênio, para que ocorra uma troca gasosa entre o nosso sistema, né? O sistema cardiopulmonar, tá certo? Então a gente precisa fazer a respiração, precisa fazer a troca gasosa. E aí, o que acontece? A gente precisa de uma estabilidade na hemácia ou no eritrócito para que ocorra isso da maneira mais precisa possível, tá certo? Então a gente vai avaliar de maneira qualitativa e quantitativa essas células sanguíneas. Então esse padrão de olhar a hemoglobina, né, a contagem dos próprios eritrócitos, né, e outras coisas que a gente pode observar também numa análise de um hemograma, né? E é isso, a gente vai observar que tem os índices chamados índices hematimétricos. Os índices hematimétricos, a gente vai conhecê-los agora, que é o VCM, o HCM, CHCM, RDW. Todos esses índices são fundamentais numa análise de um hemograma,
Por quê? Eles dizem para nós coloração da hemácia, que tem relação direta com ausência ou excesso, por exemplo, de vitaminoses ou falta de vitaminas, falta de elementos importantes, minerais importantes, vitaminas importantes, né? A gente pode também avaliar o tamanho das hemácias, né? A gente pode avaliar a quantidade de hemoglobina que afeta lá a questão do transporte do oxigênio, carga de oxigênio, ligação com ferro, falta do ferro ali, que dentro das hemácias também fazem função importante para ligar a molécula de oxigênio. Então, o VCM, que é o volume corpuscular médio, ele vai avaliar a média de tamanho, tá certo? E na sua apostila tem aí os valores de referência, por exemplo, neste caso, vai ser entre 80 e 100 fecolitros, ok? E aí a gente vai dizer aqui se está, né, microcítico ou se está macrocítico. Se for maior do que 100 fecolitros, esse VCM, ou seja, o volume das hemácias, corpuscular médio das hemácias, se for maior do que 100 fecolitros, a gente tem um tipo, que a gente vai chamar de macrocíticas. As hemácias estão macrocíticas. Se tiver um VCM menor, né, do que 80 fecolitros, a gente vai ter um episódio aqui chamado microcítica. Se tiver entre 80 e 100, nós temos a normalidade. A gente vai chamar de normocíticas, ok? Normocíticas. E nós temos também uma outra sigla aqui, que é o HCM, que é hemoglobina corpuscular média, que reflete o conteúdo médio da hemoglobina por hemácia, ou seja, nós estamos avaliando a massa do sistema, a massa do eritrócito, ou seja, a massa da hemácia, definindo aqui se eu tiver valores entre 30 e 33 picogramas, tá certo? Então aqui nós estamos falando em grandezas, tá? Em grandezas de massas, ok? Em grandezas de litragens. Então a gente vai trabalhando com poucas amostras, poucos quantitativos, mas que são concentrados. Então não é uma grandeza maior, mas é uma grandeza que representa quantitativos aglomerados, tá certo? Então, a sigla aqui corpuscular média para a hemoglobina é o HCM. Nós temos também o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, que vai avaliar a hemoglobina encontrada em 100 ml de hemácias. Então aqui a gente fala em gramas por decilitro. Você vai ver um G/dl, grama por decilitro. O valor de referência para esse quesito, esse índice hematimétrico, é de 33,4 a 35,5 grama por decilitro. Tá certo? Muito bem. Tanto HCM quanto CHCM, a gente vai dizer que está hipocrômico ou normocrômico. Tá certo? Se a coloração, que vai demonstrar a partir da massa ou da quantidade por grama por decilitro, vai estar normal ou vai estar abaixo do normal. Se está abaixo de 33,4, por exemplo, no caso do HCM, certo? CHCM, aí nós teremos aqui uma concentração hipocrômica. E ainda existe um outro índice, além do VCM, HCM, CHCM, nós temos outro índice que só é possível a gente calcular. Este índice chamado RDW, tá? Que representa aqui uma distribuição de células vermelhas, tá certo? Vem do inglês a sigla, né? Red Cell Distribution Width. Então, essa distribuição, ela vai mostrar uma amplitude, né? Aqui é um gráfico que vai mostrar para a gente essa amplitude. A gente não consegue fazer isso manualmente, porém é só por meio eletrônico, ou seja, por meio das máquinas que conseguem fazer. Nós temos um valor de referência entre 14,5 a 15, entre 11,5 a 14,5. É um valor médio, uma referência, tá certo? Dentro desse valor, nós vamos dizer se há uma presença de anisocitose. Não se preocupe com os nomes que ele está na sua apostila, você pode acompanhar aí, tá bom? No seu material. Então, anisocitose quer dizer o quê? Se existe alguma alteração dos glóbulos vermelhos, ou seja, das hemácias, dos eritrócitos. Se existem alterações de tamanho, tipos, quando a gente faz uma distribuição, como se você usasse lá no Excel, fizesse um gráfico de dispersão com determinado volume, você ia ver uma dispersão. E aí você vai conseguir visualizar tamanhos diferentes. Então, por quê? Por uma leitura que se faz, a máquina consegue detectar esses tamanhos. E isso aí indica alguma alteração.
Então, agora vamos falar o porquê que a gente estuda isso dentro da hematologia clínica. Primeiro, né, esses índices são fundamentais para quê? Diagnosticar anemias, né, vai classificar o tipo de anemia, né, que a gente vai ver no próximo módulo, né, os tipos de anemia. Então, essa quantidade aqui analítica, ela é indispensável na hematologia clínica, porque ao observar isso dentro das fases de conexão entre a gente fazer o pré-analítico, coletar do paciente, olhar o pedido médico, avaliar esse pedido em um laboratório, a gente tem que ter toda essa sequência pronta para a gente chegar ao diagnóstico, ao laudo. E o laudo vai dizer para nós tudo isso que eu já fiz um panorama para você, que a gente vai detalhar mais no módulo 2, na unidade 2. Nos vemos lá.